Muito bem, estamos recebendo aqui na redação do Jornal da Economia o possível pré-candidato pelo PSOL, Luiz Guilherme Campos de Oliveira. Nessa entrevista nós contamos também com a participação da jornalista Amanda Collor e na imagem Andressa Moreno. Luiz Guilherme, por que o senhor será o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo? Bem, Carlos Melo, eu avaliando as possíveis pré-candidaturas que existem no momento, eu não vi nenhum desses pré-candidatos alguém que pudesse tirar São Roque da situação em que ela se encontra hoje. Então, em função da minha formação, eu sou engenheiro de alimentos, formado pela Unicamp, tenho pós-graduação no Getúlio Vargas em gestão empresarial, tenho curso no exterior na Suíça em gestão de negócios, trabalhei muitos anos em empresa multinacional, viajei a trabalho em 86 países e, infelizmente, aqueles pré-candidatos adversários não gostam de ouvir. Eu sou filho, e continuarei sendo, do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, então eu tenho um pouco dessa questão política no sangue, no DNA, já que meu pai foi prefeito em 2 ocasiões, meu avô também e meu bisavô também. Então está um pouco no sangue e a gente vem resgatar um pouco a questão de São Roque para os são-roquenses. Ninguém aguenta mais um grupinho de meia dúzia de pessoas tentando administrar a cidade a seu bel prazer. Luiz Guilherme, como avalia a administração do atual prefeito Efaneu? Olha, a administração atual, o que bem representa ela, na verdade, é a Maria Fumaça. Não tem projeto, não tem trilho, não sabe para onde vai, não tem participação popular, não consegue sair do lugar e não consegue levar o município para lugar nenhum. Então, isso exemplifica, e quando você é um governo superficial, e quando você aprofunda, você vê que nos dados do SEAD, por exemplo, os dados socioeconômicos do município são muito ruins, né? Nós temos 11% de mortalidade infantil, nós temos no setor de segurança 17 homicídios por 100 mil habitantes, quando a ONU recomenda que acima de 10 por 100 mil já é um problema crítico. De 645 cidades, São Roque é a 8ª em homicídio, é uma vergonha, e esses dados a população desconhece. O mesmo acontece com outros indicadores. Os indicadores, por exemplo, de infraestrutura de água, esgoto, saneamento, que evidentemente a responsabilidade está na mão da Sabesp, mas quem esteve no governo, vai terminar o seu governo com 12 anos e andou de braço com a Sabesp, é corresponsável por essa situação. A nossa cidade hoje, os nossos rios, são um verdadeiro esgoto a céu aberto, né? Isso, a prefeitura atual, creio que é conivente com isso. Além de outras questões que nós precisamos melhorar e não aceitamos, os problemas da merenda escolar, na educação, um problema grave que está sendo aí divulgado recentemente, algo que a promotoria pública já está em cima para resolver. Na questão da saúde também, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Esporte e cultura é um caos total, um abandono absurdo, né? Que a gente escuta muita reclamação e não tem um projeto de desenvolvimento. São Roque hoje, a renda per capita é de R$15 mil por habitante, Sorocaba chega a 20.500 e o estado de São Paulo 24.500. Ou seja, a nossa renda per capita é muito baixa e precisa aumentar. A base da economia do município é serviços e comércio, a indústria fica numa 3ª posição e isso precisa ser equilibrado, embora o turismo ainda continue sendo um ponto importante e chave. Luiz Guilherme, qual que é o seu plano para a saúde? Olha, na saúde, evidentemente que, como foi divulgado recentemente na imprensa, o Brasil destina 6% do recurso do seu PIB para a saúde. Isso está abaixo de qualquer país africano, né? Então, quando você tem poucos recursos
e ainda você não aloca adequadamente, você, por exemplo, faz sumir 3 milhões num acordo com uma cooperativa médica e ainda por cima faz uma lei retirando mais 1 milhão por ano desse setor, você acaba comprometendo. Evidentemente que o mínimo que tem que se fazer é a questão da hemodiálise, é UTI, né? É uma questão de honra. Se porventura até lá não tiver resolvido, nós vamos resolver essa questão. Existe a possibilidade, dependendo do contexto político, que nós venhamos a brigar por um hospital regional aqui, já que o estado de São Paulo está criando uma nova região, uma micro-região, onde São Roque vai ser a sede para atender as demais cidades. Mas esse é algo um pouco mais arrojado, vai depender um pouco da situação política mais para frente, para a gente poder estar reivindicando. Evidentemente que no setor de saúde a gente tem que estar alinhado com os programas sociais, a farmácia popular, o médico da família. Faltam médicos nos postos de saúde, essa é a grande reclamação que a população tem, além da falta de remédios. Então nós vamos estar brigando sempre por mais recursos para tentar resolver parte dessa situação, embora seja um local onde resolver todos os problemas, eu acho que num médio espaço de tempo nenhum administrador de São Roque vai conseguir. O que pretende fazer na educação? Olha, na educação a primeira coisa é recontratar as merendeiras, né? Muitas merendeiras perderam o seu emprego porque a prefeitura simplesmente decidiu adquirir os seus alimentos de uma empresa de fora, o que é proibido por lei, né? Mandou as merendeiras embora, desempregou as merendeiras e ainda está sobre júdice a questão dessa compra que precisa ser melhor explicada para a população. Essa é a primeira questão. A outra questão é, evidentemente, estar avaliando o desempenho em vários setores da educação, fazer projetos de escola um pouco maiores e não estar simplesmente fazendo alguns puxadinhos na escola, já que esse setor é o setor que mais recebe investimento do governo federal, recebe cerca de 43 milhões por ano para um orçamento de 150 milhões. Então, no setor de educação dá para se fazer muitas coisas porque os recursos existem. Você acredita no ensino de período integral? Olha, o ensino de período integral, em alguns locais, eles não está funcionando bem, embora essa seja uma meta. A presença de alunos é muito baixa, então você precisa criar uma série de atividades junto com esporte, junto com cultura, que vai estar associada a um programa de esporte e de cultura, para que você consiga fazer com que as crianças tenham mais interesse pela escola. O que pensa sobre o turismo de São Roque? Olha, o turismo eu estive fazendo parte por 10 meses do governo, ele traz recursos, parte está resolvida, agora você precisa criar alguns eventos de interesse do turismo, pelo menos uns 4 por ano, principalmente o evento da enogastronomia, né, que é um exemplo que nós havíamos formatado, um festival de jazz e música, não para concorrer com o Festival de Campos do Jordão, mas numa outra data, para nós trazermos o turista para vir trazer dinheiro para a cidade, para aumentar a renda per capita da população. Quais são os seus planos para a área de habitação? Olha, a área de habitação também é uma área que deixou muito a desejar. O governo atual vai entregar 152 casas, se bem que o projeto parece estar um pouco devagar. São recursos federais. No setor de habitação, você não consegue resolver essa questão sozinha. Você tem que fazer uma participação, prefeitura, estado e governo federal. A prefeitura tem que fazer a aquisição da terra, fazer infraestrutura para que o setor privado tenha interesse em estar construindo essas casas. Você não pode concentrar toda essa habitação popular numa única região. Você tem que fazer isso aí distribuído em vários bairros, Mailasque, São João Novo, Canguera, enfim, todas as regiões, e além do Goianã, Vila Amaral, e não deixar concentrado só num local para não
transferir alguns problemas em alguns locais da cidade, ou resolver melhor os problemas que também estão presentes em todos os locais. Para se resolver a questão da habitação nessa velocidade que temos, serão necessários 250 anos. Então, a velocidade empreendida até agora é insignificante e irrisória, e nós vamos modificar completamente essa situação. Como que pretende gerar novos empregos em São Roque? Olha, novos empregos, São Roque, se você pegar uma história desde 1954, Mairinque Alumínio pertencia a São Roque, a CBA tinha 20 anos de isenção. Quando foi terminar o período de isenção, Mairinque separou levando alumínio, e depois em 92, quando São Roque tinha sua área industrial, que era Araçariguama, nós perdemos Araçariguama. Então nós somos vítimas de um problema histórico, né, que a gente faz uma análise. Se você juntar tudo isso na região nova que o governo está criando, São Roque teria, voltando em 1954, 167 mil habitantes, uma renda per capita razoável e um valor do setor público per capita também razoável. Então nós perdemos isso, precisamos recriar. Foi feita uma alteração no plano diretor da outra região industrial que nós tínhamos na Castelo Branco, que vai trazer um empreendimento imobiliário de alto padrão. Eu acho que é válido até, desde que o entorno seja bem controlado. Então você precisa criar novas áreas industriais, não adianta trazer somente pequenas e médias indústrias, porque você precisa trazer empresas que tragam alto faturamento por metro quadrado. Evidentemente que não sejam poluentes, para não comprometer o nosso meio ambiente. Então, a prioridade é criar novas áreas industriais, principalmente na região de São João Novo e de Mailasca. Qual é a sua ideia para a cultura da cidade? Bom, a cultura, sem dúvida, foi uma das nossas bandeiras. Nós temos um grupo de 400 pessoas que discute isso de forma e mostram a total insatisfação. A recuperação da Brasital se faz extremamente necessária. O que nós temos que fazer é trazer de volta os cursos que nos foram tirados. Parte deles estão alocados hoje em Mairinque, e nós precisamos trazer esse pessoal de volta. O pessoal do teatro, da dança, da banda, da fanfarra, enfim, trazer toda essa cultura, e ela precisa estar integrada com o setor de educação. Assim como o esporte. Um pouquinho, seu pai, quando trouxe a Brasital de volta para São Roque, né, conseguiu através da prefeitura e também do governo do estado, ele tinha uma ideia de fazer ali uma universidade pública, na verdade, né? Pois é, era uma universidade pública, onde você teria os cursos profissionalizantes para preparar o jovem que não fosse ingressar à universidade, para que ele tivesse um ofício, já saísse sabendo alguma coisa para entrar no mercado de trabalho. Tá certo. Como é que avalia atualmente a situação da Guarda Municipal de São Roque? E como será a Guarda na sua gestão, caso seja eleito? Olha, a Guarda Municipal, se você olhar, assim como a Maria Fumaça, se você olhar o carro da Guarda Municipal, ela já explica o seu interior. Então a Guarda precisa ser reequipada, valorizada. São Roque precisa dos seus portais ter câmeras com monitoramento 24 horas por dia em todas as suas saídas principais. Esse vai ser o principal trabalho para a Guarda, que não merece estar alocada no cemitério. Qual é a sua principal proposta de governo, Luiz Guilherme? Olha, minha principal proposta de governo é ser um governo desenvolvimentista. Nós precisamos tirar São Roque dessa situação. O município não pode andar na velocidade de Maria Fumaça sem trilhos. Não pode ser um município projetado para meia dúzia estar satisfeitos e o resto da população com muitas dificuldades. Nós precisamos incrementar a renda per capita da população. Então esse vai ser o grande trabalho. Nós vamos modificar absurdamente o setor de obras. O setor de obras vai ser autossuficiente para estar fazendo grandes obras na cidade. Não precisaremos mais contratar empresas de fora.
A exemplo, um banheiro público na frente da igreja de São Benedito, onde estão se gastando 129 mil reais para fazer um banheiro. Eu acho que você tem condições de fazer com os pedreiros e serventes aqui um banheiro público muito mais barato. Então você consegue fazer muito mais com menos se você tiver um super departamento de obra. E São Roque vai ter obra em toda a sua parte, todos os seus locais, com gente daqui e gente qualificada, sem empreguismo, sem parentes nesse setor. Essa questão principalmente precisa ser resolvida. Na verdade, a saúde também tem que ser resolvida, questões de educação, o meio ambiente, a relação com a Sabesp é terrível. Em 31 anos e 7 meses não conseguiram tratar 1 metro cúbico de esgoto. Nossa cidade turística é um esgoto a céu aberto e essa questão vai ser resolvida sim ou sim no meu governo. Muito bem, nós começamos aqui com o pré-candidato Luiz Guilherme Campos de Oliveira, pré-candidato pelo PSOL, que conversou conosco e nos falou um pouco mais das suas intenções caso seja eleito prefeito de São Roque. Quero agradecer aqui também a Amanda Colo, que conversou conosco, na imagem a nossa Andressa Moreno. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade com outro possível pré-candidato.